Olá, meu nome é Emerson, sou estudante de engenharia, terceiro período, na Uniredentor de Itaperuna. Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre a MA2, de Física 2, que é sobre o assunto de oscilações e ondas. Oscilação não é nada mais do que um movimento que se repete periodicamente, através de um estímulo, de uma força aplicada sobre ele. Então a gente pode tirar aí como exemplo de um objeto oscilatório, um pêndulo, por exemplo. É através dele que eu vou fazer o meu experimento prático e também a gente vai demonstrar aqui algumas formas de propagação de onda. A oscilação, a gente sabe que ele tem um valor mínimo e um valor máximo. E essa distância entre o valor mínimo, que é o ponto de equilíbrio ali, do objeto até o seu valor máximo, a gente chama de amplitude. Bom, nesse primeiro experimento prático, a gente vai perceber que são dois objetos pendurados, postos para oscilar, ambos de peso diferente, um mais pesado que o outro, porém os dois no mesmo nível. A partir do momento que eles são postos a oscilar, variando a sua amplitude de maneira igual, a gente pode perceber que os dois oscilam na mesma velocidade, atingindo os máximos a mesma proporção. No segundo experimento, a gente pode perceber que quando o nível, quando o comprimento de um objeto é diferente do outro, a gente tem que o objeto que está um nível acima, ou seja, um comprimento mais curto, ele oscila mais rápido do que o que está com um comprimento maior. É uma velocidade maior, portanto, uma frequência maior. E frequência, nada mais é do que o número de oscilações que um determinado objeto realiza em um segundo. Agora, falando um pouco sobre ondas, a gente vai ter dois experimentos em que há uma perturbação no meio corda e a gente percebe que são dois tipos de onda diferentes. E onda a gente sabe que nada mais é do que perturbação ou um pulso que se propaga em um meio. Ela só transporta energia e não transporta matéria. A falar sobre os tipos de onda, a gente pode relatar que as ondas mecânicas elas precisam de um meio material para se propagar, Através disso, elas podem ser classificadas em transversais ou longitudinais. Transversais é quando o movimento de perturbação está a 90 graus da linha de propagação da onda. E longitudinal é quando eles são paralelos. Nesse primeiro experimento, a gente pode perceber uma onda que se propaga a uma velocidade, uma determinada velocidade, e ela tem um determinado comprimento. Um comprimento de onda é a partir do momento em que uma partícula sai do eixo, faz o percurso e volta para aquele eixo. O comprimento de uma onda ela pode ser medido entre dois vales, duas cristas, ou até mesmo em cima do próprio eixo. Os vales são aquela parte inferior da onda, as cristas são o máximo que a onda pode atingir de altura, e a amplitude da onda é a distância entre o eixo e a crista, ou entre o eixo e o vale. Nesse segundo experimento da corda, a gente pode perceber
que é uma onda com frequência maior, um comprimento de onda menor e consequentemente também uma crista e um vale com uma amplitude bem menor. A velocidade de propagação de uma onda numa corda, ela depende diretamente da força que é aplicada, né, e da densidade da corda. Então a gente tem que a velocidade de propagação de uma onda numa corda é igual à raiz da força que é aplicada sobre a densidade dela. E nesse último experimento a gente pode ver como exemplo do pulso, né? Pulso, que é um movimento que a corda faz numa propagação de onda numa corda, que ele é um exemplo de onda transversal. Então nesse experimento a gente pode ver que a partir do momento que um pulso é gerado de um lado e de outro da corda, eles vão com velocidade constante de encontro. A partir do momento que eles se encontram, eles se sobrepõem e depois disso eles continuam o seu percurso com a mesma velocidade. Então é isso, espero que tenha passado para vocês um pouco sobre ondas, que é um assunto extremamente interessante e que dá para fazer vários tipos de experimentos.